uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esse momento com você, com a sua família, você que curte, que gosta e que ajuda na construção, né? Aqui do Vejam Só. Na verdade, não é nem entrar na sua casa, né? Hoje em dia, com a internet aí e com o avanço da tecnologia, você consegue nos acompanhar em qualquer lugar. Então, obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para a gente poder conversar e pensar a partir das Escrituras Sagradas. Já fica aqui meu perfil no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar, obviamente, de teologia, das Escrituras, repercutir os temas e assuntos aqui do Vejam Só. Estou esperando a sua mensagem por lá também. Aliás, falando em mensagem, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, muito carinhoso, para o pastor Daniel Palhão. Ele é lá de Guaratã do Norte, Mato Grosso. Pastor Daniel, obrigado pelo carinho, mandou uma mensagem super carinhosa, não só comigo, mas com o Weber, com o programa. Deus continue abençoando sua vida, viu, meu irmão? Muito obrigado pela audiência. Ele falou que lá em Guaratã do Norte, o Vejam Só tá bombando. Todo mundo assiste, a cidade comenta e eu quero agradecer demais o carinho dos nossos irmãos, viu? Deus continue abençoando. Nós preparamos aqui o programa sempre com muita dedicação e nossa oração é que ele seja bênção realmente na vida de vocês. Obrigado, pastor Daniel, pela mensagem e pelo carinho, tá bom? Deixa eu apresentar então aqui os nossos convidados de hoje para a gente poder entrar na nossa conversa e aprender um pouquinho mais da teologia e da Bíblia. Com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios o pastor Ronaldo Rocha, ele que é ministro da Igreja Apostólica Palavra de Vida, Graça e Paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente. Querido Zeca, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, boa noite a você que está em casa. E para mim sempre é muita honra estar aqui, né? Esse espaço, esse sofá onde grandes homens de Deus sentaram, para mim é sempre uma grande honra estar aqui participando do Vejam Só. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Eu sempre comento aqui, digo que o Vejam Só tem o espaço que tem, ganhou a audiência que tem pela qualidade dos nossos convidados. E o irmão está dentro desse grupo aí, desse seleto grupo, e tenho certeza que vai ser bênção a gente aprender um pouquinho mais contigo também, do muito que Deus tem dispensado na sua vida, Amém. que o tempo não permite, né, Verdade. a gente falar de tudo. Mas, bom, Amém. antes da gente entrar na temática, vou pedir as informações da igreja, pastor Ronaldo, por favor. Tá certo. Querido, nós congregamos ali, somos pastores auxiliares na Igreja Apostólica Palavra de Vida. Nós estamos situados ali na rua Itaquaquecetuba, número 500, ali no Jardim Deise Ferraz de Vasconcelos. Boa, tem as informações da igreja, inclusive aparecem aí para você também os contatos que o pastor Ronaldo disponibilizou dele, do Instituto também, né, Ronaldo? O pessoal que quiser, por favor, vamos lá. Não, nós temos, pela graça de Deus, nós temos um instituto chamado Instituto Renovação Bíblica. Esse instituto nasceu justamente dessa precisão que a gente está vendo hoje de uma renovação da mente, baseada em Romanos 12:2, que nós possamos transformar a nossa mente. Boa. Então estão aí as informações, entre em contato pelas redes sociais e aí por lá você pode, se tiver interesse, pedir instruções também, tá bom? Nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Seu Ronaldo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, tá bom? Nós temos o privilégio também de receber nessa oportunidade, ele que é um parceirão aqui do programa, sempre que aparece todo mundo gosta e já fica preparado, já se ajeita no sofá, porque sabe que o assunto vai pegar fogo. Pastor Emerson Cicarelli, ministro da Igreja Cristã Rologos, Graça e Paz, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo novamente. Graça e paz a todos os nossos amigos e parceiros do Vejam Só. A você que abrilhanta essa programação nos assistindo, daquela arrumadinha na gravata. Deixa eu ver qual lado que é. É esse, isso. Você que abrilhanta esse programa, a toda a equipe de produção, Angélica, todos que aqui estão, ao Zeca, que é uma simpatia, o melhor apresentador do Brasil, Concordo. sem dúvida, gente finíssima, e tô começando a gostar mais dele, mesmo ele sendo calvinista. Mas fique em off, Zeca. É um prazer estar aqui mais uma vez, se assentando nessa cadeira que, como o pastor Ronaldo mencionou, passam as mentes mais brilhantes do Brasil. É uma honra estar aqui e é um prazer conhecer o pastor Ronaldo,
que se encontram conosco aqui, o seu amigo que lhe segue, seu discípulo, e vai ser uma bênção. Acredito que isso vai ser ótimo até o momento em que nós começarmos a falar do tema. Aí as divergências Deus aparecem, mas vai abençoe ser a bom. todos. Vai. E vai ser bem. Vai ser muito bom. Ô Emerson, obrigado, viu, pelo carinho. Sempre, Zeca. O irmão sabe que é recíproco. Eu Sim, tenho é uma verdade. admiração enorme pelo irmão também. Sim. Sempre comentei isso, pela postura. Todo mundo pode falar de um jeito, mas se o Emerson acredita de outro, ele fala. Exatamente. E eu acho isso muito proveitoso. Obrigado de verdade pelo carinho. Estou me preparando, porque ainda vai sair o nosso debate. Mas eu estou me preparando, eu não tenho condição ainda. Mas estou estudando para chegar lá nesse debate aí. Inclusive, a gente já tem uns temas que a gente debate nos bastidores. Vai ser benção, vai ser um prazer, Zeca. Ô Emerson, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, pastorzão, por favor. Igreja Cristã Rologos, hoje ela se encontra na rua Tílio Piffer, 652, temporariamente, porque ano que vem nós estaremos de mudança para um templo maior. Isso. Nossos cultos têm sido aos domingos. Boa. Inclusive, o pastor Emerson também já passou, e nós já colocamos aí para você, os contatos nas redes sociais. Pode chegar por lá, conhecer um pouquinho mais do ministério do nosso irmão. Tem sempre muito conteúdo por lá. O Emerson, não só aqui no Vejam Só, mas em outros debates também, é presença sempre garantida e vale muito a pena para você ter acesso a essas reflexões também. De novo, obrigado, meu irmão. Sempre, Zeca. Deus abençoe. Continue Obrigado derramando graça, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta de hoje para a gente poder iniciar. E o que a gente quer saber é o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina sobre os fatos, os eventos que ainda precisam acontecer antes da volta triunfante de Cristo, do seu retorno glorioso, ou como no universo teológico é muito utilizado, né, a segunda vinda, tá bom? Então, os meus convidados vão dar ainda de forma introdutória a resposta para ele, que eles têm dessa pergunta, tá bom? Indicando o caminho que eles vão seguir, e aí depois a gente entra propriamente dito no debate, onde eles vão poder aprofundar essas ideias, tá certo? O pastor Ronaldo inicia, depois o pastor Emerson vai também dar a resposta. Vamos lá, pastor Ronaldo, o que falta acontecer, de acordo com as Escrituras, para a segunda volta de Cristo? Zeca, para a gente começar a responder essa pergunta, dentro da linha de raciocínio que eu sigo, e foi interessante o que você colocou aqui, o que falta acontecer para a segunda vinda de Cristo, né? E eu sempre gosto de separar que, dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos textos, nós temos dois acontecimentos, que é o arrebatamento da igreja, que é algo iminente, que é algo que não necessita de sinais para que a gente siga, para saber que ele vai acontecer e quando vai acontecer. Inclusive, a metodologia é que não existam sinais. Não existem sinais. Prepare, né? Exatamente. Diretamente para isso. Né? Isso, exato, porque nós estamos aguardando a vinda dele, não estamos aguardando os sinais, né? Agora, quando a gente trata do assunto segunda volta de Cristo, após a tribulação, após a grande tribulação, aí nós temos uma série de sinais que acontecem, e esses sinais acontecem, Zeca, a partir do princípio de uma grande apostasia. Apostasia essa iniciada com um período de grande engano, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia. A Bíblia vai dizer acerca do espírito de engano, a Bíblia vai dizer acerca do espírito do anticristo. O espírito do anticristo, Zeca, eu particularmente digo que ele faz quase o mesmo papel de João Batista, só que ao contrário. Por quê? João Batista estava preparando o caminho para a vinda do Salvador. O espírito do anticristo, queridos, está preparando o caminho para a vinda do anticristo. E como é que ele atua? Dentro de um grande engano. Então, hoje, nos dias que estamos vivendo um tempo de grande engano, preparando o caminho para o anticristo, né? E o grande sinal para a segunda vinda de Cristo é o surgimento do homem da abominação, né? Porque ele é o personagem principal dentro de todo esse período de tribulação. Boa. Então, você até falou que dentro da linha que você segue, uma linha pré-tribulacionista. Isso. Certo? Então, o arrebatamento, ele não conta como uma volta, um aparecimento de Cristo. Isso. A igreja é retirada, esses sinais acontecem. Isso, e aí, exatamente. O retorno triunfante, final definitivo. A volta gloriosa. Gloriosa, isso. Beleza. Boa. Vamos lá, Emerson. Vamos ouvir também a
sua resposta e vai. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, que é muito importante nós mencionarmos, é que o conceito de arrebatamento secreto, a qual ele é apresentado e defendido pelos pré-tribulacionistas, salvo engano, século XIX para frente, embora eles lutam e relutam para tentar apresentar a posição de que isto é uma doutrina patrística, sendo que não é que antes da vinda de Jesus, apresentada em Mateus capítulo 24, verso 29 ao 31, eles acreditam no conceito da doutrina da eminência. O primeiro problema que nós temos aqui é exatamente a base bíblica que apresente com veemência e muita sinceridade algum versículo bíblico que apresente e fale desse rapto da mesma forma a qual fala sobre a vinda de Jesus logo depois da tribulação daqueles dias. Eu tenho aqui 7 textos, 7 argumentos que eu acredito que não será possível falar todos, mas falarei alguns, a respeito do que precisa ocorrer antes da volta de Jesus. O primeiro deles é o argumento clássico que é apresentado em Mateus capítulo 24, verso 24, do 29 ao 31, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse texto também é mencionado em Apocalipse, capítulo 1, eu acredito que verso 7, onde diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a palavra do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, apresentando o conceito de como será a sua volta. Jesus deixa tão claro, mas tão claro, os sinais que precedem a sua volta. Ele fala sobre os sinais cósmicos nos céus, que nós entendemos perfeitamente que este é o primeiro ponto para que a volta de Jesus aconteça. Primeiro, precisa acontecer a grande tribulação. A grande tribulação é um ponto importantíssimo, já passando a palavra. O segundo ponto é a manifestação plena do anticristo, que está em 2 Tessalonicenses 1, 4 a 8, que também precisa ocorrer. Esses 2 pontos são cruciais para anteceder a volta de Jesus, segundo a Escritura Bíblica. Entra nisso daí a profecia de Joel também, ou Scarelli, você acredita nisso, naquelas manifestações do tempo? Você falou, né, manifestações cósmicas, né? Para você a profecia de Joel já se cumpriu lá em Atos 2. Zeca, eu não... Até hoje, assim, eu não atentei muito a essa profecia. Por quê? Porque é um texto que quase não aparece nos debates pós-tribulacionistas. Então, eu ainda não atentei, então por isso eu não tenho uma palavra direta para dizer. Não, tá bom. Mas, como você me falou isso, com certeza eu vou começar a pesquisar e ver se não é mais uma grande ferramenta para ajudar. Esse é um texto mais usado pelos preteristas, né? Sim, sim. Porque, como Jesus fala lá em Mateus 24, cita esse texto. Depois Pedro vai citar esse texto e os preteristas querem colocar realmente essa grande tribulação ali no ano 70 e tal, momento histórico. Sim. Então eles puxam muito esse texto de Joel para dizer que ali foi o cumprimento, né? Com Jesus falando que aquilo aconteceria e Pedro falando que aquilo aconteceu, né? Hoje vem E isso que você fala é uma coisa interessante, Zeca, porque nós não podemos abandonar o preterismo em Mateus 24. Existe um conceito importante que já se cumpriu, que foi a destruição do templo em 70. Mas a outra parte é aquilo que nós aguardamos e nós esperamos. De repente pode ser esse debate entre a gente. Eu confesso que eu sou mais tendencioso ao preterismo, mas tenho as minhas interrogações também.
sobre isso. Perfeito. Mas entendo se cumprir, mas também não sei o que estou debatendo aqui, né? Então, deixa eu parar com isso aqui. Coloca na tela aí pra gente a enquete de hoje, que você acessa lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Quero ouvir a sua opinião. Falar de escatologia, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma leitura bíblica sobre o assunto. Põe na tela aí a pergunta que está lá para você responder e eu quero ver como é que a nossa audiência responde. O próximo grande sinal da volta de Jesus é 3 opções para você. A grande apostasia, a pregação global, né, um grande avivamento, um mover em Israel. Vai lá, vote, escolha aí a opção que melhor se encaixa com a sua interpretação bíblica, né? E no final do programa a gente volta com isso, tá bom? Para ver o resultado. Meus irmãos, vamos voltar aqui ao debate. O pastor Ronaldo vai estar com a palavra. Eu separei aqui, pastor, mas óbvio que o irmão pode conduzir aí a sua argumentação, que me chamou a atenção a fala do pastor Emerson em 2 aspectos: base bíblica e base histórica. É de fato um argumento que os pós-tribulacionistas usam muito, da questão histórica, que a igreja primitiva, os primeiros apóstolos não criam, e vira e mexe eles vão na base bíblica da questão do arrebatamento, que não tem nenhum texto e tal. Se o irmão quiser começar por aí, fica à vontade, mas pode construir a sua argumentação, por favor. Zeca, é algo que os irmãos pós-tribulacionistas sempre batem em cima, a questão da doutrina da iminência do arrebatamento, né? E eu separei aqui 4 versículos, né, que me dão base para acreditar nessa doutrina do arrebatamento sendo iminente. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que, assim, o meu pensamento pré-tribulacionista não é dispensacionalista, não é aquele tradicional. É um pré-tribulacionismo mais renovado. Né? Como, por exemplo, eu, como pré-tribulacionista, eu não tenho dificuldade nenhuma de não separar Israel de igreja. Para mim, hoje, no mundo, acho que nós até debatemos isso no primeiro debate que eu tive aqui, no mundo hoje, para mim, existem 3 tipos de pessoas: os gentios, Israel e a igreja. Né? Quando o gentio se converte, ele se torna igreja. E quando Israel se converte, ele também se torna igreja. Então, eu não faço essa separação. Essa distinção dos povos. Exatamente, essa distinção dos povos. Uma outra coisa que, e aí eu vou me utilizar permissão de utilizar uma palavra aqui do pastor Emerson, uma coisa que ainda me pega um pouco é a questão do secreto, né? Desse arrebatamento ser secreto. Eu acredito na iminência, eu acredito que ele vai acontecer a qualquer momento, com base em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, João 14, 1, 2 e 3, 1 Coríntios 15, 51 e 52 e Apocalipse 22, versículo 7. Né? Jesus, ele vem para a igreja sobe para encontrá-lo com ele nos ares. Né? Será repentino, será iminente. Entendeu? Então, assim, é algo que nós estamos esperando acontecer. É a nossa esperança. E aqui eu quero até usar uma frase do grande Heber Cocarelli, que ele uma vez no debate eu vi ele falando assim: eu torço para Jesus vir antes, porque eu não nasci para ser Marte. Né? E aí eu utilizo dessa frase dele: eu não nasci para ser Marte, é por isso que eu torço para ele vir antes. Eu acho que essa é a torcida de todo pós também, né, o Emerson? Eu gostaria de estar errado, na verdade. Mas, infelizmente... A torcida é essa mesmo. Eu não acredito, infelizmente, pelo que os textos bíblicos apresentam. Foi, Ronaldo? Podemos passar a palavra para o... Eu não acredito que... Mas você viu que ele deu os textos aqui, né? Sim, ele apresentou os textos. Claro que nós não conseguimos trabalhar quase todos que ele falou. Escolhe um aí. Mas nós podemos começar, em primeiro lugar, né, com todo respeito e toda a vênia, dizer que nós já temos quase um pós-tribulacionista do nosso lado, porque... Pela não divisão de povos? Mentalidade dele de não... E muito avançada, tá de parabéns. De não ver problemas em Israel e a igreja ser um único povo... entender perfeitamente que existem 3 grupos no mundo: o gentil, o israelita e a igreja. E se o israelita se converte, se converte a Cristo, vira a igreja, nisso ele já me poupa 75% do meu trabalho. Entendeu? Ele já me poupa 75% do meu trabalho. Estou vendo que vai ser algo bem produtivo. Todavia,
a questão proposta aqui, ele falou sobre 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, quando nós paramos para analisar as perícopes, ele se preocupa mais em apresentar um tratado da ressurreição do que exatamente falar a respeito da volta de Jesus e do nosso encontro com o Senhor nos ares. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, quando nós usamos uma ferramenta diacrônica da exegese bíblica, nós estudamos em primeiro lugar o contexto histórico que ele estava falando para aquele povo, para aquele momento e para aquela época. E a grande necessidade que aquela igreja tinha era entender melhor o mistério da ressurreição. Então, 1 Coríntios capítulo 15, analiticamente falando, eu não vejo como um texto seguro para a gente poder debater o assunto que nós estamos falando e estamos tratando. Apresentando esses dois primeiros pontos, que antes da volta de Jesus é necessário a grande tribulação, que ele mesmo diz com suas palavras em Mateus 24, verso 29 ao 31, nós precisamos, infelizmente, da manifestação plena do anticristo. Ela precisa ocorrer, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, 4 e 8, a vinda do Senhor Jesus é a nossa reunião com ele. Não acontecerão sem antes a manifestação da apostasia. Se você acha, querido telespectador, que o negócio está feio, vai piorar um pouco mais ainda. A revelação do homem da iniquidade, biblicamente falando, o homem da iniquidade se manifesta primeiro e depois nós temos o retorno de Jesus. E Paulo diz que Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca na sua vinda, segundo a Tessalonicenses 2:8. Isso, tecnicamente, derruba qualquer arrebatamento anterior a esse fato, porque o texto liga a nossa reunião com Cristo ao mesmo evento em que Jesus mata o anticristo. Então, se ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca, e aí nós nos encontraremos com ele, isso é um sinal de que a igreja passará pela grande tribulação, respeitosamente falando, não para o pastor Ronaldo, mas para a doutrina pré-tribulacionista. Eu sei que ela é muito mais confortável, eu sei que ela é muito mais doce, eu sei que ela é muito mais fácil de se entender, mas em toda a história da igreja, a igreja sempre passou por tribulações. Sim. Sempre, sempre. Mas Deus sempre esteve com a igreja e ajudou a igreja a atravessar as tribulações e vencer. Todavia, o conceito do arrebatamento secreto, da doutrina da iminência, ela falta alguns aspectos bíblicos que nós precisamos pontuar. Eu confesso que eu também fico sempre com essa impressão, assim, que o pré-tribulacionismo às vezes coloca a gente numa posição que ninguém na história teve, né? Não dá para imaginar Paulo, Pedro, João, todo mundo sofrendo e a gente não. Ela flerta meio com o calvinismo, né? Ela pinta uma ideia de eleição, como se nós fôssemos melhores que os outros, né? Você tá vendo como é que assim, tá vendo como é que é, né? Eu trago na minha casa, abro a porta, sou carinhoso, recebo bem, o cara... Não pode ligar. Mas você vai ter a chance de fazer o mesmo lá, Zé. O cara fica me cutucando. Ele é bom, cara, ele é bom. Ele sabe que eu gosto dele, ele aproveita. Vamos lá, Ronaldo, quero te ouvir também, pastor, sobre os aspectos colocados aí pelo pastor Emerson. Zeca, vamos falar de sofrimento, né? Não desmerecendo o sofrimento dos pais da igreja, né? Mortos, decapitados, devorados, tal. Mas eu parto do princípio, Zeca, que assim, para cada ponto da história tem um tipo de sofrimento diferente, né? Hoje em dia você não vê mais nenhum cristão sendo jogado numa arena sendo devorado por leões, né? Hoje a questão do sofrimento, a questão da perseguição, ela é um ponto diferente. Por quê? Por causa dos dias que nós vivemos hoje, né? Então, dentro do nosso tempo também há um certo tipo de sofrimento, de perseguição, de provação. Afinal de contas, a própria Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Nós temos essas aflições, né? Só que o que eu sempre gosto de citar, Zeca, que é assim, eu sou até muito questionado sobre isso quando
eu trato desse tipo de assunto, que as pessoas me perguntam, né? Pastor, mas o senhor mostra os sinais para a segunda volta gloriosa de Cristo a partir da tribulação, né? Ou do acordo, da assinatura do acordo de 7 anos, que ali se inicia o período tribulacional. Mas e o que nós estamos passando hoje em dia? Né? Porque Jesus disse, guerra, rumor de guerra, família, pessoal se levantando. O que seria isso? Seria o nosso sofrimento de hoje, né? E eu até gosto de falar a linguagem meio do pessoal, da moçada de hoje em dia, né? Seria um spoiler daquilo que vai acontecer durante o período tribulacional. Então, eu entendo essa questão do sofrimento, pastor Hermes, que nós vivemos sofrimentos hoje em dia, passamos provações hoje em dia, são essa preparação que Cristo falou. Guerra, rumor de guerra, peste, destruição, sinais também acontecendo nos céus. Boa. Ô Emerson, a palavra volta para o irmão. Sim. E aí, assim que o irmão finalizar, a gente vai para o intervalo, tá? E aí depois a gente continua. Passa rápido. Perfeito. Né? Passa rápido. Vamos lá. Vamos lá, Emerson, por favor. Biblicamente falando, a respeito da perseguição, a perseguição e o sofrimento, infelizmente, ele se encontra no DNA do cristão. Quando nós observamos os ditos de Jesus, e eu sempre gosto de mencionar muito isso, existem 2 feitos importantes de Jesus nos 4 evangelhos: milagres e ensinos. Infelizmente, a maioria das pessoas, não todas, eu percebo que gosta mais de pregar os milagres do que os ensinos. Sim. Eu gosto muito de focar nas palavras que ele disse, porque quem medita no que Jesus fala passa com muito mais facilidade as adversidades dessa vida. Em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, ele deixa um edito bem claro aos seus discípulos, até os dias de hoje, dizendo assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. A perseguição que nós vivemos no Brasil é uma perseguição mascarada. Não é uma perseguição exposta. Mas, como disse o pastor Ronaldo, hoje nós não temos mais homens e mulheres de Deus sendo lançados aos leões. Mas em países comunistas como Vietnã, Coreia do Norte, países do Oriente Médio como Afeganistão, Irã, essa tortura ainda continua acontecendo com os fiéis a Cristo. Nigéria, a parte de cima da África, prisões, crucificações que ainda acontecem em lugares mais remotos. Então, a perseguição ela ainda continua. Uhum. A perseguição ela ainda continua. Os sinais que os discípulos de Cristo estão sofrendo, eles ainda ocorrem no mundo nos dias de hoje. Mas isso é algo que a igreja, infelizmente, não tem como escapar. Sim. Por isso que eu apresentei, Zeca, como um DNA na história do cristianismo. Para deixar para o próximo bloco, eu quero falar sobre o terceiro sinal necessário antes da volta de Jesus. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Mateus 24:14. Jesus determina uma condição antes do fim. Eu estarei explanando isso no próximo bloco e na minha próxima oportunidade. Boa, então vamos chamar um break rapidinho, só para a gente tomar uma água, respirar, e aí a gente volta. No próximo bloco a gente inicia com a fala do pastor Ronaldo também, e aí depois o Emerson vai voltar com essa questão aí da pregação global do evangelho, que inclusive é uma das alternativas que nós colocamos lá na enquete para você votar, tá bom? Antes do intervalo, vamos colocar aqui na tela para você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só e que nós indicamos para você que quer estudar teologia, que quer se aprimorar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que quer responder a esse chamado ministerial, né, que Deus colocou na sua vida. Procure a Agrade para se preparar, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Agrade, que nós indicamos para você, e a nossa oração e expectativa é que seja bênção nessa sua caminhada, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT,
para você conhecer a nossa programação, conhecer a emissora, tudo aquilo que a gente produz e prepara aqui, sempre pensando em você e em toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Veja Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa de hoje. Hoje, voltando os olhos para as Escrituras Sagradas para entender o que ela nos aponta sobre os sinais necessários para que a volta triunfante, gloriosa de Cristo aconteça. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Ronaldo Rocha e também o pastor Emerson Sicarelli, que no primeiro bloco já deram as suas contribuições, já avançamos um pouco aqui no pensamento e agora nós vamos continuar caminhando aqui para a conclusão nesse segundo bloco, tá bom? Pastor Ronaldo, como prometido, o irmão inicia o bloco aí com a sua fala, por favor. Zeca, partindo para o período tribulacional, né, que é o que são os sinais que antecedem essa volta gloriosa, né? E usando um pouco daquela minha fala que eu dei no primeiro bloco acerca do espírito de engano, eu acho interessante, Zé, que a gente fazer um alerta de que ao surgir o anticristo, ele não vai, pastor Emerson, surgir como um ditador ferrenho, né? Um ditador que persegue, que mata. Não. Queridos, você que está em casa assistindo esse programa, né, se puder, depois vai estar ao vivo no YouTube, grave isso que o pastor Emerson brilhantemente está dizendo, eu também, o Zeca. O próximo líder que surgir, ele vai surgir como um homem da paz. Uhum. Ele vai surgir como um homem trazendo a paz, a união de todos os povos, né? Ele vai trazer solução para os problemas da humanidade. Ele vai surgir como um grande homem, realmente, para trazer essa tranquilidade ao mundo, né? O problema, querido, não é esse. O problema é que, quando você começar a ouvir a falar de acordos de paz, né? Não esse acordo de paz que tivemos recentemente, que foi um acordo de paz, semana depois ele foi jogado fora. De novo. A bomba já estava caindo de novo. Agora, querido, preste atenção numa coisa. Quando você começar a ouvir falar de acordo de paz que durará durante 7 anos, aí você começa a ficar com a orelha em pé. Por causa que o homem que chefiar esse acordo de paz durante 7 anos, durante 3 anos e meio, pastor Emerson, tudo tranquilo, beleza, sossegado. Depois de 3 anos e meio, é aí que ele vai se revelar como o anticristo, né? E não é que o nome anticristo se refere a alguém que só persegue, não. Ele vai querer imitar a Cristo. Ele vai querer mostrar para o povo, e isso é um trabalho do falso profeta, mostrar para ele que não, esse daí é o verdadeiro Cristo. Esse daí é que merece toda a adoração. Eu acredito que a grande apostasia, a pregação mundial depois do evangelho que virá durante esse período tribulacional, os 144 mil selados, os anjos trazendo o evangelho eterno, também é um grande sinal. Só que para você ficar percebido de tudo que está para acontecer, fique ligado, querido, sobre o acordo de paz de 7 anos e o homem que está por trás disso. Eu acho que essa é uma temática interessante porque todo mundo fica olhando uma figura que vai sair e vai acabar com tudo, né? Exatamente. E o engano vem nisso mesmo, né? Todo mundo vai achar que tá tudo bem, né? Todo mundo vai achar que tá tudo bem. Bom, vamos lá, Emerson, quero te ouvir também. O terceiro ponto do que precisa ocorrer... Você prometeu uma bomba aí pra gente começar o bloco. Antes da volta de Jesus é o evangelho ser pregado em todas as nações, como apresenta Mateus capítulo 24, verso de número 14. Jesus determina uma condição antes do fim. E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós sabemos que existem muitas nações, muitos lugares do mundo, embora pareça chocar, que muitas pessoas, lugares e tribos ainda não ouviram falar de Jesus. Sim.
O grande desafio da igreja é conseguir atravessar essas barreiras. Então, nós ainda temos muitas regiões da Ásia que a dificuldade é muito grande. Quem pensa que é apenas a China, não é. Nós temos China, nós temos Vietnã, nós temos Tailândia, Inúmeros onde a povoados, cultura é né? totalmente diferente. Países que, sinceramente, às vezes aparece alguma coisa, nós não sabemos nem o nome, nem sabia que existiam. Nós temos o próprio Oriente Médio, onde o Islã não dá trégua, o Islã não negocia, e ele avança a cada momento no mundo com as suas estratégias islâmicas e sociais. E isso foi deixado por Jesus como um condicionamento. O fim virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Eu não acredito que o ser pregado a todas as nações, Zeca, seja um avivamento como todo mundo espera, mas que o mundo inteiro saiba qual foi o papel de Cristo em sua encarnação que habitou entre nós. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus deu a vida por você, o sangue dele é precioso, ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará para te buscar. Então, essa pregação para mim ela é importantíssima e há uma dificuldade muito grande geograficamente, religiosamente e também de muitos estarem interessados, pastor Ronaldo, a pregarem mais sobre os bens desta terra. Uma vida de vitória nesta terra. As pregações que nós ouvimos hoje, Zeca, não é mais aquelas de ele virá como ladrão, prepara a tua casa, arruma a sua vida. Hoje em dia, muitas igrejas estão pregando que bênção de Deus é viver bem-sucedido nesse mundo. Então, por esse atraso, por esse retrocesso que nós tivemos, a dificuldade se torna cada vez maior. Este evangelho será pregado ao testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações, acredito que esse é um ponto importantíssimo também para a volta de Jesus. Como é que você entende essa questão, Ronaldo, da pregação global, assim? Pregação global não, né? De que todos os povos serão evangelizados. É um marco para o arrebatamento ou não? Essa evangelização pode ser posterior também? Não, para o arrebatamento, não. Não pode ser porque isso é iminente, né? Entendeu? Não pode ter marco, né? Agora, assim, Zeca, uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, pastor Emerson, é que assim, Jesus está deixando, o escritor está deixando bem claro assim, e este evangelho. Eu gosto de ligar essa parte do versículo, é que agora me fugiu onde está, mas está no livro de Atos, no capítulo 2. Que Lucas vai falar assim, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, eu acredito que este evangelho, que será pregado no mundo inteiro, não é um evangelho que está sendo pregado hoje. Né? Porque qual é o tipo de evangelho que nós estamos sendo pregado hoje? É o que o pastor Emerson falou. Olha, vem, pode vir. O senhor acredita que é o evangelho que o próprio Cristo pregou? Tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele ensinou. Porque eu penso assim, eu vejo assim, para ser um evangelho marcante, que chame a atenção, né, precisa haver milagre, precisa haver essas transformações. E quando a gente vê na biografia de Jesus, para onde é que Jesus ia, Zeca? Jesus não ia para o palácio, Jesus ia para o cemitério. Jesus não ia buscar o príncipe, o rei, ele ia buscar aquele que a humanidade desprezou. Mas agora eu posso flertar com o senhor a primeira vez e lhe fazer uma pergunta? Sim. Posso? Vamos lá? Jesus não disse que a igreja seria removida do mundo, muito pelo contrário. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se eu devo ir por todo mundo e pregar a toda criatura, é sinal que eu estou aqui, correto? Vamos lá. Se porventura eu tiro a igreja da terra, quem que vai pregar até o último fôlego de vida da história? São aqueles que ficarem aqui durante a grande tribulação. Tá. Por quê, pastor Emerson? Assim, eu sou às vezes muito questionado na questão, mas pastor, o que acontece, se eu tenho uma igreja, o que acontece que uma vai e a outra fica? Aí eu gosto muito, desculpa, pastor Emerson, de usar aquilo que Jesus falou, né? Estarão dois no campo trabalhando. Um fica e o outro sobe. Trabalha algo que todo mundo faz hoje, né? Estarão dois na cama. Um sobe e o outro fica. Cama, relacionamento, é algo que todo mundo faz nos dias de hoje.
o fato, por exemplo, vamos pegar o exemplo da cama. O fato de dois estarem na cama e um ser levado, outro fica, por quê? Porque cama fala de relacionamento, cama fala de intimidade. Então, Quem ficou vai ser impactado com isso. Na Mas verdade, agora- Zeca, quem foi teve um relacionamento, uma Então, intimidade verdadeira com sim. Cristo. então, mas Quem ficou, o relacionamento não foi mas o verdadeiro. senhor está falando de casados. Hã? Casados. Não, porque ali Não, a cama... a cama apresenta mas o leito de um casados. matrimônio. Porque, Mas- veja bem, se nós somos por esse ponto de vista, por exemplo, a Bíblia diz que quando o homem se casa com a mulher, ele é uma só carne. Então, se ele é uma só carne, ambos estão no mesmo propósito. Se estão no mesmo propósito, Nem sempre. ambos subirão. Não, Nem- Paulo diz que a mulher, ela santifica o marido. Sim, mas... Até se o marido for Não, descrente. mas daí não, aí não. Sim, mas a questão de relacionamento, pastor Emerson, Porque daí vai ter salvação pelo casamento. Não entendeu? em crer em Jesus. Assim, o certo, o senhor está certíssimo na colocação. Isso. Não, eu estou certo. falando de dois cristãos. Então, o certo é um casal Sim, cristão. dois cristãos. Mas Paulo não está falando de dois cristãos lá no texto. Paulo fala que a mulher santifica o marido descrente. Perfeito. Mas não salva. Esse texto, é que esse texto apresentado sobre vai um, fica Fica o outro. Na verdade, é mais um advento. Isso não apresenta um advento de glória, porque, veja bem, você imagina aquela velha história que a gente ouvia, o piloto do avião, o piloto do Isso, ônibus, isso. Foi embora as e o que vai maternidades, vai acontecer um caos mundial tão grande que vai ser muito maior do que o advento da igreja subir aos céus. Mas o que eu acho, hein, acho que o Ronaldo acho que pode construir e explicar melhor pra gente. Conclui, O pastor, que ele está querendo dizer é que esse evento vai fazer com que quem fique assuma essa responsabilidade. Exatamente. Perfeito, mas Porque vamos aí- lá, porque quem durante- são os que ficaram? Peraí, deixa ele concluir. Porque assim, concluir. a grande tribulação, você tem três períodos de pregação. 3 recortes, sim. Você tem a igreja que fica, porque aí ela é provada como ouro no fogo, lembrando que se eu tivesse feito correto, eu poderia ter ido. Você tem os 144 mil selados e no finalzinho você tem os anjos que trazem um evangelho eterno que para nós ainda não foi revelado, né? Então eu acredito que esse período tribulacional, quem fica, e aí vai ser bem complicado porque acreditar em quem ficou vai ser mais complicado. Então, mas Só agora, que o verdadeiro arrependimento vai mas trazer essa agora pregação. começam os grandes problemas. Veja bem, vamos lá. Cristo... Não, vejam só. Oi? Vejam Veja só. bem. Vamos lá, começam os grandes problemas. Vejam só. Vejam só. Vamos lá. Jesus, ele arrebata, né? Vamos supor que nessa doutrina da iminência, ele arrebata a Isso. igreja. Perfeito? Ótimo. Perfeito. Então a igreja subiu. Sim. Perfeito. Subiu. Sobram dois grupos, judeus e gentios. Na verdade, sobram três grupos. Sobre igreja que não estava A igreja preparada. que não né? estava preparada. Mas né? a igreja continua na terra. Se a igreja continua... Então, esse Não, mas é conceito que, é, pastor Leandro, a não- primeira vez que eu escuto, vez que eu escuto esse conceito de uma igreja preparada subindo e uma despreparada ficando. Ah, mas é aqueles que não se converteram. São, por exemplo, os convencidos da igreja, não é isso? Então Exatamente. pronto, Porque, mas assim, isso não mas ele condiz, não é igreja mas verdadeira Mas ainda. isso não Porque, mas a igreja não condiz com a Pastor defesa Emerson, ó, pré-tribulacionista. É porque, assim, é a palavra que eu estou usando de Jesus. Quando eu falo de cama, ótima sua colocação. Cama, lugar de casal. Só que cama ali também está representando um lugar de intimidade. Nós temos que ter uma intimidade com Jesus ou não. Nós temos que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus ou não. Quem teve um relacionamento verdadeiro. Exatamente. Aí Jesus, eu acho que já pensando nisso, pô, se eu falar só de cama, vão encrencar com a cama. Então vamos pro trabalho. Então você tem dois lá trabalhando, né? Trabalho, tá querendo falar ali de para quem você está fazendo, do jeito que você está fazendo, entendeu? Se você estiver fazendo bem, se você estiver seguindo bem, na hora do arrebatamento você vai, senão acho que você... ficou clara a explicação. Mas Vocês- eu acho Não, que essa leitura... Mas você ela entendeu o que ele precisa- quis dizer, não entendeu? A interpretação dele eu entendi. Agora o que o texto diz é outra coisa. Não, perfeito. Vamos lá. Perfeito. Agora vamos lá. Vamos lá para Mateus capítulo 24, verso 24 em diante, vai. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Isso. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto... Não é esse. Aqui, ó. Achei. Vamos lá.
o versículo de número 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, tá? Vamos lá. Qual foi a abominação da qual falou o profeta Daniel que está no lugar santo? Ele está falando da profanação do templo com Antíoco Epifanes, aonde ele imolou uma porca sobre o altar. Perfeito. Então ele está usando um exemplo preterista, correto? Veja bem, pois virdes que a abominação da desolação ele tá de usando que falou um o profeta Daniel futuro, está no lugar santo, que ele entenda. Perfeito, ótimo. Mas aí ele está apontando para o futuro. Para que futuro? Para que futuro? Esse texto está ligado à destruição de 70. Veja bem por quê. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que eu tenho que fugir da Judéia para os montes? Por causa de um ataque, por causa de uma invasão de guerra. Isso. Perfeito? Então tá. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Pense na sua vida e sobreviva. Isso. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Pense em sua vida e sobreviva. Vamos lá. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Se esse texto aqui fala de arrebatamento, qual o problema da grávida ser arrebatada grávida? Nenhum. Vamos lá. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. A minha pergunta é, se você vai ser arrebatado, qual o problema de ser no inverno e ser no sábado? Também não tem. Agora, se você parar e analisar para a cultura e tradição judaica, você sabe que o judeu ele tem uma distância permissiva para ele poder caminhar dentro do sábado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, orai para que a vossa fuga não seja no inverno, próximo do final de ano, ok? Por quê? Porque no inverno, com neve, a dificuldade de fuga seria muito maior. Agora, qual o problema de eu ser arrebatado no inverno? Nenhum, eu vou subir aos ares. Vamos continuar. Porque assim... aqui, vamos lá. Porque e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Qual o problema de ser arrebatado sábado? Para concluir aí, pastor. Não, concluir. Qual o problema de eu ser arrebatado no sábado? Deixa eu só falar aqui antes da fala, Ronaldo. São 8 minutos. Então, 2 minutos rapidinho. Mais 2 rapidinho para a gente ir para a conclusão. Tudo bem. Senão não dá tempo. Vai lá, Ronaldo. Só para a gente finalizar esse pensamento. Problema nenhum. Problema nenhum. Ser no inverno, ser no sábado, se é grávida, se não tá grávida. Eu não vejo problema nenhum. Eu acredito que quando Jesus está falando acerca de inverno aqui, eu acredito, posso estar errado? Posso, mas eu acredito, Zeca, que Cristo está apontando para uma frieza espiritual. Então é a sua interpretação, pastor. Entendeu? Uma frieza... Não textual. Uma frieza... Não, mas o texto eu posso interpretar. Claro que não, pastor. Olha o que o texto bíblico me libera diz. Para eu poder interpretar. De maneira nenhuma. Olha o que o texto diz. Como que eu posso falar de uma gravidez tipológica, se o texto fala de uma invasão? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O amamentar de uma mulher, em primeiro conceito, é literal. Você deve analisar nas regras da hermenêutica, existem 4 regras. A primeira delas é a literalidade, a segunda é a figurativa e a terceira é a interpretativa. Então, você interpretar o inverno falado aqui como uma aflição espiritual não bate exatamente com o que está acontecendo no contexto, respeitosamente, com toda a vênia. E aí, você acha que não mesmo? Não, é desse jeito que eu enxergo, tá? Entendeu? Agora... fica a critério dos telespectadores. Posso ir? Não. Deixa, não vai dar tempo. Nos meus 2 minutos. Não vai dar tempo. Mas não vai dar tempo. 2 minutos para cada um para concluir, senão eu vou estourar o programa. Ronaldo, conclua, considerações finais, depois o Hermes, considerações finais, senão eu vou estourar o programa, não vai dar tempo. Por favor, Ronaldo. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a sua produção, pelo carinho, pelo convite, a sua pessoa, mais uma vez estarmos aqui. Para mim é um imenso prazer conhecer pessoalmente o pastor Emerson. Acompanhamos eles nas redes sociais, os debates. Já sabia mais ou menos o que enfrentaríamos aqui, mas foi que nem nós conversávamos antes de entrar aqui, né? A nossa intenção é mostrar os pensamentos, as ideias, para que você se prepare, né? Seja antes, seja depois, esteja preparado, ou para ser arrebatado, ou para passar pela tribulação. Né? Agradecer. Gratidão é nossa, meu irmão. Gratidão é nossa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho. É aquilo que eu costumo dizer, né? A nossa convicção é que o Espírito Santo de Deus vai completar aí no seu coração
aquelas ferramentas que nós colocamos aqui à sua disposição. Os contatos do Pastor Ronaldo, lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá. Emerson, 2 minutinhos também para as considerações finais aí, conclusão, e depois, se vocês quiserem, a gente acerta com a Angélica, que vocês vêm debater Sem aí só o problema inverno nenhum. aí, Sem problema. a espiritualização ou Gravidez, não da inverno gravidez do e inverno, sabadão. uma amamentação e sábado. Exatamente. Jesus falava para um povo literal, mas tudo bem, vamos lá. Desde já, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estar aqui no programa do Vejam Só, muito bem representado pelo Zeca, como sempre. Agradeço a Angélica, que mais uma vez me convocou. Angélica, você chamou, é ordem. Agradeço a toda a produção, que mais uma vez fez um trabalho exemplar. Conheceu o pastor Ronaldo, uma simpatia de pessoa, um homem de Deus, que Deus o abençoe poderosamente, mas quero deixar para você, telespectador, bem claro, não vai dar para escapar. Alistem-se no exército, se preparem, lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro e espere, porque ele virá. Esse é o mais importante de tudo. Ele virá. Eu espero estar errado e que lá na eternidade vocês tirem uma chifra comigo dizendo: estava errado, não sei o quê. Está tudo certo. Mas não deixem eu e mais alguns colegas terem que virar para vocês e falarem: eu te avisei. Deus abençoe todos. O Zeca sabe, o Zeca também vai dizer, eu também avisei. Não sei se eu vou falar aí, mas Deus abençoe a todos e até o próximo Vejam Só. Boa, obrigado, pastor Emerson, Sempre. pelo carinho. É aquilo, né? Melhor estar preparado para tudo, né? É melhor estar pronto e preparado. Tem um professor meu, um grande mestre meu, que ele fala, ele também é pré, só que ele fala assim, olha, seja antes, seja durante ou depois, seja preparado. Tem que estar preparado, Sempre. isso é fato, isso é fato. Emerson, obrigado, meu irmão, Sempre, pelo carinho. Zeca, foi um Deus prazer. continue te abençoando grandemente. Deus abençoe. É sempre um privilégio ouvi-lo. Só para reforçar os contatos do pastor Emerson, à sua disposição lá no nosso E perfil hoje à do Instagram. noite tem podcast Cristosofando. Boa. Então, inclusive, quando você entrar lá no Instagram do Emerson, você já vai ter acesso lá e vai conseguir acessar esse trabalho do nosso irmão também. Vamos colocar na tela o resultado da enquete antes de encerrar. Um minutinho aí para a gente finalizar o programa de hoje. Nós perguntamos para você qual que é o próximo grande sinal da volta de Jesus. Vamos ver o que a nossa audiência votou. 65% apontaram para a grande apostasia. 19% uma pregação global, um avivamento, né? E 16% um mover em Israel, ou seja, acontece algo em Israel e a partir disso o relógio, né, do fim dos tempos dispara. Teologia napoleônica. Essa questão de Israel é muito marcante, assim, né? Porque cada coisa que acontece lá, Viram... a teologia já ferve, né? Então, assinou um acordo de paz, pronto, começou a contagem. É difícil. O pessoal olha muito para Israel mesmo. Mas, bom, quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Você agora, na sequência da nossa programação, fica com mais uma edição aí do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.